Bom, aqui a gente precisa criar uma classe Apex que vai retornar uma lista de strings formatadas. Vamos começar entrando aqui na nossa org, no ícone de configuração, onde a gente vai abrir o Developer Console. Beleza, então a gente pode voltar aqui para o desafio, ele pede para a gente criar uma classe que vai chamar string array test. Então vamos copiar aqui, vamos vir em arquivo, new, apex class, vamos colocar aqui, tá? Ok. Ele pede para a gente criar um método público estático que vai retornar, na verdade ele fala que ele vai retornar uma lista de strings, tá? O nome do método vai se chamar generateStringArray, tá? Então a gente pode copiar aqui. Então vamos criar aqui embaixo. O método é público, o método é estático, ele vai retornar uma lista de string. Então como que a gente pode fazer isso? A gente coloca a lista e coloca o tipo dela sendo uma string. Então a gente pode colar aqui o nome do método. Então o método ele precisa aceitar um parâmetro que é um número, e isso vai determinar a quantidade de números que serão retornados. Na verdade, a quantidade de strings que serão retornados. Então, vamos lá. Como que a gente faz isso? Então a gente coloca aqui que o parâmetro é número n. Então a gente pode colocar aqui que vai ser um n, né, representando o número. E o que isso quer dizer? Vai ser o seguinte. Então, supondo que a pessoa passa aqui o valor 5. Ele está falando que ele vai iterar 5 vezes e vai adicionar numa outra lista, né, as strings, tá, que a gente precisa retornar. Então, ele fala que essa string vai estar formatada da seguinte forma. Teste n, ou seja, se ele tem um número aqui no parâmetro sendo 10, então a pessoa chamou esse método e passou 10. Ele vai iterar 10 vezes, beleza? Ele vai fazer um loop de 10 vezes. E as strings serão formatadas da seguinte forma. Vai ter teste 0, depois teste 1, teste 2, teste 3, até teste 9, caso ela passe o valor 10 como parâmetro. Como ela deu exemplo aqui embaixo, ó, teste 0, teste 1, teste 2. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? Estamos com o nosso método pronto e a gente já está recebendo um parâmetro n. Então, a gente vai criar um loop aqui embaixo. A gente vai fazer da seguinte forma. Integer i, na verdade, é i igual a 0, tá certo? Enquanto i for menor que n, tá? A gente vai fazer i mais mais. Então, aqui fora do loop, dentro do método, a gente vai criar uma lista de string para retornar. Então, a gente pode colocar aqui lista de string. Vamos colocar aqui strings formatadas, new list de string. Então a gente tem uma lista instanciada vazia. Então as strings que a gente formatar, a gente vai colocar dentro dessa lista para poder retornar. Então como que a gente faz isso? A gente copia o nome da variável que a gente instanciou uma lista, coloca aqui fora, aqui dentro do for, a gente vai dar um ponto add, tá? E o que a gente vai colocar aqui dentro? Vamos colocar o teste, espaço, vamos concatenar com i. Então é dessa forma que a gente manda, por exemplo, o teste 0, né, que vai ser a primeira iteração. Na hora que ele somar o i, que ele vai ficar 1, ele vai ficar teste espaço 1. Depois ele vai vir 2, teste espaço 2 e assim por diante. Bom, a gente pode dar um return strings formatados. Então vamos só copiar aqui o nome da variável e colocar aqui embaixo. Tá? Agora a gente pode salvar. Muito bem. Bom, agora a gente pode vir aqui no desafio e validar. Muito bem, se você gostou, deixa o like. A gente tem mais aulas gravadas dessa mesma trilha aqui, então te espero na próxima trilha.